Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia até aqui nos ajudou o nosso Senhor, aquele que é fiel, aquele que nos sustém, nos fortalece. A destra da sua justiça, a sua graça nos basta. A palavra diz: jamais diga algo que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. O Cordeiro de Deus é digno de toda honra e de toda glória. A palavra diz que o construtor tem mais honra do que a própria casa. Aleluia. Digno de maior glória do que Moisés, além de mediador entre Deus e homens, com sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo dos bodes, através de uma única oblação, ele se tornou mediador até mesmo entre os anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. A palavra diz que para se construir uma casa, se constrói pela sabedoria. Pela sabedoria se edifica, aonde ela se consolida pelo discernimento. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aqueles que temem a Deus fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu filho, que eu me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim como o Filho nos ensina, ide e anunciai o Evangelho, o arrependimento, o ano aceitável do Senhor. Ele diz: o servo prudente é aquele que cava sobre a areia e encontra o alicerce seguro. Fazendo a analogia à construção civil, ele é a pedra angular do alto, do qual nós depositamos a confiança e alcançamos o discernimento através dele, a única forma para se consolidar a casa. E ele diz que aquele que é um insensato, aquele que não usou de prudência, ele constrói a sua casa sobre as águas, sobre a areia, perdão, e quando vem a força da água, grande é a queda e a ruína da casa, porque não se consolidou, porque está no fundamento errado. A palavra diz que numa casa há vasos de honra e desonra. Muitos colocam outros fundamentos. Onde há o Espírito, há a liberdade. Se dá a liberdade para o Espírito, e o Espírito é que opera. Ele é que nos ensina como construir e a consolidar a casa. Ele nos instrui em toda boa obra. Já aquele que fala por si mesmo, aquele que fala, que diz de si, aquele que justifica a si mesmo, é um insensato, que grande é a queda e a ruína da sua casa. Na verdade, ao invés de usar a pedra angular, a areia, como o próprio mundo, está sempre colocando outros fundamentos e não se alcança o discernimento e não se consolida a casa. A palavra diz que o Senhor os vence pelo sopro da sua boca, porque não tem o discernimento, não se consolida. O espírito do erro, do engano, o próprio Senhor lhes permite como um espírito de entorpecimento, aonde creem nas suas mentiras. O Senhor permite por um tempo, até que chega o tempo de se estar, ele tem um prumo em sua mão, e ele conhece o sepulcro caiado, as paredes caiadas, aonde quando vem essa força da água, que é a própria palavra, que expõe as suas obras e que não consolidaram por não alcançar o discernimento, são apanhados de surpresa. E grande é a queda e ruína.
porque foram advertidos pelo o Espírito do Senhor, não falamos de si mesmo, e por não crerem, perseveraram zombando daquele que fala pelo seu Espírito. E grande é a queda e a ruína. O Senhor é aquele que nos ensina: não oreis por este povo, ainda que oreis, não vos ouvirei. Porque o galardão é como um castigo por perseverarem nas más obras, enganando e sendo enganado. Engana-se uma multidão, mas também são enganados. A palavra diz: quando tu acabar a sua destruição, serás destruído, assim nos diz o Senhor. Mas para aqueles que nele depositam confiança e perseveram, sempre no temor, que é o princípio da sabedoria, edificando e dando toda honra e glória àquele que tudo opera e nos concede o discernimento, a palavra diz: nenhum de vós se perderá, e a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.